Quando vamos analisar uma empresa, existem diversas métricas que a gente pode estar olhando para saber se a empresa está barata ou se ela está cara. Mas qual métrica você deve olhar? Quais dessas são as mais importantes? Para te explicar sobre isso nesse vídeo, eu vou te dar as 7 métricas que a gente utiliza aqui na InvestSpace para saber se uma empresa está barata ou cara, ou saber se a gente vai investir ou não numa empresa. Se você é do tipo de pessoa que fica perdida aí com tantas métricas para olhar e gasta muito do seu tempo fazendo análise e sem saber exatamente se a empresa vale ou não a pena investir, esse com certeza é um vídeo que você vai querer assistir até o final. E se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista financeiro aqui da InvestSpace. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês os 7 indicadores que a gente utiliza aqui na InvestSpace para poder saber se a empresa está barata ou cara e assim decidir se a gente vai ou não aportar naquela empresa. Mas antes da gente falar desses 7 indicadores aqui, é importante a gente dizer ou descrever o que são esses indicadores. Esses indicadores, eles são métricas financeiras, fórmulas utilizadas aí dentro do livro de finanças para medir alguns atributos da empresa. Pode ser um atributo de rentabilidade, de tipo de investimento, de lucro. Agora, o que é importante de você saber é que essas métricas elas só devem ser usadas para comparar e analisar empresas do mesmo setor. Não faz sentido eu pegar uma Google e comparar, por exemplo, com uma Petrobras, porque eles têm um business plan, um plano de negócios completamente diferente entre eles e as métricas de cada um vai ser diferente. Por exemplo, uma Petrobras ele precisa muito mais dinheiro para poder investir numa plataforma, para poder crescer e poder extrair mais petróleo ou fazer a exportação, do que, por exemplo, uma Google, que investe também em pesquisa, mas é uma outra área que precisa de menos ou mais dinheiro do que uma plataforma. Enquanto que depois que a plataforma está construída, você tem que extrair aquele petróleo e novamente tem outros custos, enfim. Então não dá para você comparar setores diferentes sobre as óticas dessas análises. Você tem que comparar empresas do mesmo setor. E por conta disso, é que essas análises elas são extremamente importantes para você que está diversificando a sua carteira. Você vai procurar dentro do setor de tecnologia, depois dentro do setor de energia, enfim, você vai distribuindo aí por setor até achar as empresas que você quer investir. Agora, existem centenas ou talvez milhares de métricas que você pode estar olhando. E obviamente, quanto mais métricas você analisar, mais seguro vai ser a sua análise e melhor vai ser a sua tomada de decisão. Agora, em contrapartida, você vai ter que gastar mais tempo. Principalmente, como eu disse, porque você vai ter que analisar diversas empresas em diversos setores. Então, se você for analisar muitas métricas, você vai acabar perdendo bastante tempo e aí não vai conseguir fazer os aportes certinho porque você vai ter perdido muito tempo fazendo análise. Por conta disso, eu estou trazendo aqui para vocês os 7 indicadores que a gente utiliza aqui para poder saber se a empresa está barata ou cara e isso vai enxugar, né, diminuir o tempo que você vai gastar fazendo a sua análise e ao mesmo tempo fazer com que essa análise ainda seja boa o suficiente, representativo o suficiente para você poder estar confiando naquela análise também. Porém, antes da gente passar aqui para falar das 7 métricas, eu preciso dizer uma coisa para você. Se você tem interesse em aprender mais sobre gestão financeira, investimentos exterior e economia mundial, entre outros assuntos focados em pessoas que queiram residir no exterior ou já residam no exterior, eu peço que você considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho que é para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Tendo dito isso, vamos começar o nosso vídeo então. E de cara, a gente já adianta que a primeira análise que a gente faz é uma análise de rentabilidade. Porque, ao nosso ver, se a empresa não consegue ter uma rentabilidade boa, não faz sentido a gente estar correndo atrás dessa empresa. E existem 2 indicadores que a gente gosta de estar analisando aqui nessa parte. O primeiro é o ROIC, R-O-I-C, que é Return on Invested Capital, que basicamente mede a quantidade de lucro que a empresa consegue ter, já descontando todos os seus impostos e tal. E isso é a quantidade de dinheiro que ela vai conseguir repassar para o seu acionista. Portanto, essa métrica ela é muito utilizada para quem é investidor da empresa. Essa métrica permite para que o investidor tenha noção de quanto a empresa vai conseguir ter de rentabilidade e isso vai ser convertido em dividendo para eles. Então, eles gostam de analisar isso aí justamente por conta dessa função. Já o ROCE, R-O-C-E, que é Return on Capital Employed, é justamente voltado para a empresa. E é importante que o ROCE da empresa seja maior do que o custo de capital, que normalmente a gente considera com a taxa de juros. Nesse exato momento, a taxa de juros americana está ali perto dos 4%. Se a empresa tem uma rentabilidade de 6%, na verdade ela só tem 2% acima do custo de capital, que é uma rentabilidade bem baixinha.
E por que essa análise ela é importante? Porque o custo de capital, que é o quanto de juros a empresa vai ter que pagar para poder crescer, é justamente a métrica mínima que ela tem que bater. Se ela não bater aquilo ali, na verdade ela teve um prejuízo, ela pegou um capital e não conseguiu crescer o suficiente. Por isso, além de ter um ROCE mais alto, é importante que a empresa tenha um ROCE maior do que o custo de capital. E essas são as duas análises que a gente gosta de fazer sobre o âmbito de lucro, de rentabilidade. Seguindo então adiante, a gente entra numa análise de liquidez. Basicamente, a gente quer saber se a empresa consegue pagar todos os seus credores em tempo hábil. E a gente usa um ratio chamado Asset Test Ratio, que basicamente mede a quantidade justamente de liquidez que a empresa tem, retirando os inventórios. E basicamente a fórmula é você pegar todos os assets, né, tudo que a empresa tem, menos os inventórios, porque você ainda não tem isso convertido em dinheiro, dividido por todas as liabilities, todos os custos que a empresa tem. Com isso, a gente consegue medir, se for maior que 1, que a empresa consegue, de fato, pagar todas as suas dívidas sem necessariamente precisar pegar um empréstimo ou alguma coisa assim do gênero, sem falir a empresa. Então, é importante que no Asset Test Ratio, a empresa fique maior que 1. Se ela não ficar maior que 1, a gente não segue adiante com a empresa. A gente volta e procura outras empresas que tenham justamente esse Asset Test maior que 1. Passando então adiante aqui da questão do Asset Test Ratio, se a empresa passar, a gente passa para a próxima análise, que é de mais uma dívida. A gente vai olhar o Debt to Equity Ratio, que vai analisar a quantidade de débito que a empresa tem, de dívida que a empresa tem sobre todo o seu capital. E essa análise ela é muito importante porque vai medir aqui para a gente o quão alavancada essa empresa está. Empresas com dívida muito altas tendem a ter uma alavancagem muito grande e em cenários difíceis, por exemplo, como o que a gente está vivendo agora, torna muito difícil dela conseguir pagar os juros e dela se manter crescendo. Por isso, é importante a gente ter uma noção de quão alavancada essa empresa está. E a gente usa essa métrica especificamente para saber isso. Falando em indicador de dívida, galera, eu percebi que vocês estão com a dívida aqui comigo. E para pagar essa dívida, você tem que deixar aquele seu like aqui embaixo. Você pagando a nossa dívida, vamos adiante então para o resto do conteúdo. Os próximos indicadores que a gente analisa então são 2 indicadores de preço. É o Price to Earning, que é muito conhecido aqui no Brasil pela tradução PL, né? Preço sobre lucro. E o Price to Book, que é basicamente os P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. E basicamente essas métricas vão dizer para a gente se a empresa está sendo comercializada na Bolsa de Valores sob um preço acessível. E é importante a gente ter essa noção justamente porque se a empresa for muito boa, mas ela estiver sendo vendida, negociada a um preço muito exacerbado, a gente não vai conseguir ter uma rentabilidade com aquela empresa, porque já tem um premium muito grande naquela empresa. Então a gente também prefere empresas que também tenham um preço sobre lucro baixo e que estejam sendo comercializadas abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, P sobre VP menor do que 1. A gente procura isso justamente para conseguir garantir que a gente vai ter uma margem de segurança na hora que a gente for investir. Quanto maior for a nossa margem de segurança, mais confiança a gente pode dar que aquilo ali vai ser um bom investimento. E falando justamente de investimento, o próximo indicador que a gente vai analisar é o Earnings Per Share. É a quantidade de dinheiro que a empresa consegue gerar para cada ação que ela tem. É importante que esse Earning Per Share seja sempre maior ano a ano. E a gente também calcula a porcentagem de ganho que ela teve de um ano para o outro. E por que isso é importante? Imagina que a empresa estava sendo negociada a $5 na Bolsa de Valores e que ela tinha um earning per share de $1 por ação. Isso significa que para cada $5 que você tem investido, você vai ganhar aqui 20%, que é $1. Agora, vamos supor que no outro ano, o preço da ação saiu de 5 e foi para 7. E o earnings per share saiu de 1 e foi para 1,20. Se você fizer o cálculo agora, você vai ver que aqui subiu 40% e aqui subiu 20%. Por conta disso, está valendo menos a pena você investir nessa empresa agora do que você estava há um tempo atrás, no ano passado, para ser exato, quando ela estava $5. Então a gente faz esse cálculo para saber se o earnings per share está crescendo ano a ano, porque isso é importante. E além disso, a gente também analisa para saber se o preço da ação está crescendo mais rápido ou mais devagar que o earnings per share. E a gente quer pegar empresas que tenham o preço sendo negociado na bolsa crescendo mais devagar do que o earnings per share. Porque aí, novamente, gera uma margem de segurança maior para a gente poder investir e ter uma rentabilidade maior no futuro. Então, gente, vale ressaltar aqui que eu utilizo alguns outros indicadores dependendo da classe de ativos. Por exemplo, quando eu estou analisando REITs,
que é o rate, como a gente chama no Brasil, eu tendo a analisar também vacância, eu tendo a analisar também a questão do dividend payout, algumas outras métricas. Mas, de forma geral, que eu analiso em todos os tipos de ativo, são esses 7 que eu trouxe aqui para você. Inclusive, deixo uma pergunta aqui para você. Quais indicadores você utiliza na hora que você está comprando a sua ação? Deixa aqui embaixo nos comentários. Agradeço a todos que nos assistiram até aqui e recomendo que vocês assistam esse vídeo aqui, onde a gente ensina para vocês o passo a passo da nossa metodologia de investimento pessoal aqui do canal e que nos garantiu uma rentabilidade de 20% acima do Ibovespa no Brasil e de 40% acima do S&P lá nos Estados Unidos.